Levantou a mão. Ah, tá apontando pro mostrando Maraca. aqui o Maracanã, pô. Maraca. Grande Maraca. Coisa maravilhosa, né? Grande mesmo, hein? Muita história do Maracanã. E a gente vai começar, Eugênio, com as prováveis escalações de Flamengo e Internacional para esse jogaço que você assiste logo mais. Começando com o Flamengo de tanta gente, Flamengo de Ivo Meirelles, Flamengo de Didi com Adriano Imperador, hoje com Pedro, provavelmente lá no comando do ataque, com Rossi, Varela ou Emerson Royal? Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Será que vai ter gol de cabeça e bola aérea de zagueiro hoje? Jorginho, Alain ou Everton Araújo? Plata, Luiz Araújo, lembrando que o Arrascaeta está suspenso. Samuel Lino e Pedro. É o provável Flamengo para enfrentar o Internacional de tanta gente, de Dadá Maravilha, de Escurinho, de Paulo Roberto Falcão, de Rafael Sobis, de Manga e de tanta gente. Hoje com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Thiago Maia, Alan Rodrigues, Tabata, Alan Patrick, o homem do banjo, que dá o ritmo ao meio-campo do Fluminense, Wesley e Ricardo Matias. Segundo Rafael Prats, Ricardo Matias é o escurinho dos tempos modernos. Eu adorei essa, adorei. Com a diferença de que o Ricardo Matias deve sair titular, que o escurinho era o cara que entrava... Ô, Lelê, olá lá, escurinho, secreta, vem aí, né? o bicho vai pegar. Entrava e fazia. Eu tava olhando essa escalação do Inter e eu dei as notas para Bragantino e Inter. Né? O Internacional ganhou de 3-1. Você deu as notas do Inter. Dei as notas dos dois times. Os dois Que times. nota você deu para o garoto? Essa era a minha pergunta. Dei 8. Eu não costumo dar 8, não. 8, 10 para Deus, 9 para o Pelé, 8 para os mortais. Ele fez os gols, um momento bom, mas mais do que o garoto, eu estava olhando os outros nomes para quem eu dei boas notas. Alan Patrick, Tabata, Wesley, que teve assistência também. Bernabei. É que o momento do Bernabé é bem delicado, né? Fora de campo também. Vamos ser honestos, né? Ele tá vivendo essa questão de ameaças, até se pronunciou. 20ª rodada é o fim de semana. Então eles vão jogar hoje, vão jogar no final de semana e no final de semana é no Beira-Rio. Então vão ser 2 jogos seguidos no Beira-Rio. Exatamente. Pelo Brasileiro fim de semana e semana que vem pela Libertadores, certo? E eu te digo que até por essa pressão que continua, mais amenizada pela vitória contra o Braga, eu acho que o Roger não é muito do gosto dele, mas a necessidade hoje, o Roger eu acho que hoje assinaria o 0-0. Ah, pô. Se o Inter sai com 0-0 do Maracanã, ele sai feliz. Qualquer time sairia, vamos falar a verdade, né? Pensando em jogo de ida no Maracanã, se você obter um 0-0 contra esse Flamengo... E é um confronto muito parelho, inclusive em termos de qualidade, de possibilidades. O Inter sairia feliz com esse 0-0. O que você imagina para esse confronto ou para o jogo de hoje, Eugênio? Eu imagino isso que o professor colocou, lembrando o jogo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um time que não abre mão do seu estilo, da sua maneira de jogar, de marcar lá na frente, de recuperar a bola no campo de ataque, de pressionar o adversário com e sem a bola o tempo todo. Não foi 0-0 a primeira rodada. Laura Luzi, colorada Laura Luzi, me lembra. 1-1. Foi 1-1, foi um empate. Um beijo pra Laura, nossa O parceira. Inter sai na frente e o Flamengo empata, né? Exatamente. Laurinha do Gigantão? Laurinha do Gigantão. Um beijo pra... Grande comentarista. É isso aí. Então, como eu dizia, o Flamengo não abre mão desse estilo. E o Inter negocia o seu estilo, dependendo do adversário. Sim. Então, a negociação acho que vai ser muito em cima disso. De estar esperando um pouco mais, sem abrir mão de jogar. Não vai abrir mão de jogar. Apostando mais em contra-ataque, o Inter, será? Para sair na boa, para explorar as costas da defesa do Flamengo, que é uma defesa que joga em linha alta. O Flamengo sofre muito poucas finalizações e muito poucos gols. Mas em mata-mata, Abel, você não gosta do que eu vou falar, já falei isso aqui mais uma vez, o cara pode empatar as 2 e ganhar nos pênaltis. Então, não acho que vai ser isso que eu não gosto de 0-0, Eugênio. Mas pode ser assim. Tem time inferior tecnicamente que se agarra no 0-0 para levar para os pênaltis e tentar a sorte ali. O Boca chegou na final assim, contra o Fluminense. Pois é. O Paraguai numa Copa América aí também não ganhava de ninguém, indo. Em 14 Mas não é o caso do Internacional, hein? O Paraguai foi a final do mesmo jeito. Eugênio, não é a característica desse time do Internacional. Que eu tô colocando, mas diante das circunstâncias do jogo, não vejo maldade nenhuma em você negociar essa circunstância. E você sabe como foi a chegada do Internacional
A cidade maravilhosa? Teve uma grande recepção. Imagina que o Laurinha estivesse lá, hein? Segurando lá um sinalizador daqueles. Né? Pode colocar as imagens, então. Praia de Copacabana, é isso? Bandeiraço, olha lá. Olha que coisa linda. Ruas de Fogo Colorada. Rua de Fogo Colorada no Rio de Janeiro. Que coisa maravilhosa, hein? Não é, professor? Sem dúvida. Você sabe que eu passei ali no bondinho de Santa Teresa? Quem pega o bondinho de Santa Teresa, à esquerda, tem um boteco colorado. Todo colorado. Olha só. Escudando o Inter na parte de fora, assim, na parede. Time grande tem torcida em todo lugar, né, Abel? O Inter tem tradição, peso suficiente para fazer isso. Imagina em Porto Alegre o que será. Mas aí estaremos lá na live pré-jogo, hein? Torcida maravilhosa do Internacional também. Claro que vai ser um clima bonito em Porto Alegre e no Rio de Janeiro também, né? Legal quando tem as duas torcidas. Eu falo e alguém ouvindo pode pensar, mas não é normal ter duas torcidas? Deveria ser. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, os clássicos são disputados com apenas a torcida mandante. O que, na minha visão, entristece. Uma tristeza. Tira um pouco do brilho da rivalidade, dos clássicos. Mas, com tanta violência que já vimos e até mortes, acontece esse tipo de coisa. Olha que festa bonita aí, Eugênio, da torcida colorada. Laura estava lá. Lógico que estava lá, né? Ela falou? Falou, mandou aqui. Sim, Eugênio, estava lá. É isso. Eu conheço as pessoas. Mas foi realmente uma bonita recepção. O Inter tenta aí na Libertadores ganhar um gás extra, né? Porque a campanha ainda é irregular no Campeonato Brasileiro, mas está vivo na Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense. E é um jogo para tentar lidar, cada um usa as armas que possui. O Inter tem armas interessantes, mas sabendo que do outro lado é o Flamengo. E falando do outro lado do Flamengo, precisamos dizer que o Arrascaeta fora, né? O Felipe provavelmente vai optar pela escalação do Luiz Araújo, revezando com o Plata ali como atacante ou fazendo também a função do craque uruguaio. Eu, honestamente, imaginava que o Saúl pudesse ter uma oportunidade como titular. Chegou agora, badaladíssimo, belíssimo jogador, mas a questão física atrapalhou. Tem também o Carrascal, mas eu também não imaginaria o Carrascal estreando como titular numas oitavas de final contra o Foi o Saúl que você falou que podia ser? Se o Saúl acabou de chegar, imagina o Carrascal. Imagina o Carrascal, não é mesmo? Então, normalmente ele bota o Plata ali, né? Exato. E o Plata já vinha sendo titular, o Luiz Araújo retorna agora para a função do Arrascaeta. Você chamou o assunto, você foi muito bem, e eu senti que o professor está ávido para falar sobre esse assunto. Antes de você falar, professor, a gente tem uma tela com o desempenho do Flamengo sem Arrascaeta. Aí, ó. Cai, hein? Vai fazer falta? Flamengo sem Arrascaeta nesta temporada. Desde a estreia do time principal, porque a gente lembra, sempre ali no início do campeonato estadual, começa com muitos garotos, o Flamengo e tal. Então, 6 jogos, sem o Arrascaeta, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, aproveitamento 50%. Em 6 jogos, 3 gols. É pouco para o potencial do time do Flamengo. Não é, professor? Mas não é desprezível. É pouco, mas o Arrascaeta dos últimos tempos tem jogado mais na do Pedro do que na dele mesmo. Né? Se bem que contra o Mirassol ele brincou de jogar bola também, né? Jogou muito. E eu acho que o Carrascal poderia ser uma opção se ele tivesse pelo menos entrado contra o Mirassol, né? Isso não aconteceu. Então, aí você também botar o cara do nada... Frio. O Arrascaeta sempre faz falta ao Flamengo. Faz temporadas e temporadas que a gente discute aqui que uma das fragilidades do elenco é não ter um outro Arrascaeta, uma opção confiável. Você viu o lance que ele levou amarelo? Esse lance aí, ó. O árbitro interpretou como simulação, né? Aí não tem muito. Nesse jogo ele não foi bem, mas não foi só ele, né? O Flamengo contra o Tacha, ele, no geral, foi muito mal. Nesse jogo o Arrascaeta não foi bem, mas é um desfalque, assim, complicado. Nenhum flamenguista não queria contar. Mas tudo bem, estará de volta contra o Internacional no Beira-Rio também. Tem elenco, tá lesionado. Não tem, professor? Opa, tem como compor, tanto que a gente... Tá falando de Saúl, Carrascal. A gente falou um monte de nome aqui que seria titular em qualquer time do Brasil. Agora imagina o professor Roger Machado fazendo a pré-eleição para hoje, ó. Vocês vão ter que marcar Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino e tem o Pedro na frente. E ele acaba a preleção falando boa sorte. Boa sorte. Vamos que vamos. Pra você. Apareceu um parênteses ali na escalação do Flamengo, era o Emerson Royal ou o Varela, é isso? Isso, na lateral direita. Era, né? E aí, o que você... O que muda?
O Royal chegou agora também, mais um desses nomes que acabaram de chegar, desses astros que chegaram no Flamengo, é um baita jogador, mas ainda não se firmou na posição. Tá tendo dificuldade no futebol brasileiro ainda para se adaptar. Muito pouco tempo, É muito né? pouco tempo. Eu, né, no alto aqui dos meus pensamentos, eu iria com o Emerson Royal. Pra dar rodagem mesmo, né? Chegou agora, mas tem que jogar. E jogar jogo grande, veio pra isso, né? Acho que ele vai mais que o Varela, né? Também vai mais. No Maracanã, jogo precisando do resultado, jogo pra ir. eu iria com o Emerson Royal. Aquelas teorias de antes do jogo começar. Aí o exatamente. jogo começa, não acontece nada disso e a gente ia ficar com cara de tacho aqui. Mas em Ou tese... sai o Varela e o Varela acaba com o jogo. Exatamente. Também. Eu acho que... não é que eu queira que jogue, considere melhor jogar A ou B. Mas eu acho, pela lógica, que joga o Varela. Por quê? Qual Porque lógica? o Royal jogou contra o Mirassol. E não foi bem. Entendeu? Não é questão de ir bem ou mal, assim... É a minutagem, controle de carga, né? É muito relativo, né, João? Porque às vezes a gente acha que foi mal, mas o técnico acha que foi maravilhoso. pode ser. Não, fez tudo que eu pedi e tal, marcou ali, fechou não sei onde e tal. É muito relativo isso. Ele não teve uma atuação brilhante na nossa avaliação, a minha é parecida com a sua. Sim. Mas eu acho que por jogar aquela partida inteira e ser um jogador que está em processo de reconquistar a forma física e tal, o ritmo de jogo, ele guardou o Varela para jogar hoje. Que o Varela já está totalmente ambientado, adaptado, entrosado com o time. Pode não ser um jogador... Chegou a jogar até do lado esquerdo, né? Jogou do lado algumas esquerdo. vezes. Então, para esse tipo de jogo grande, eu acho que ele vai mais na segurança. Qual é a segurança hoje para aquela posição? É o Varela. Outro parêntese que apareceu ali na nossa escalação. Ou Everton Araújo. E aí? Ai. Sinceridade? Aí eu acho que, no momento, eu acho o Alan um bom jogador, mas no momento do Alan no Flamengo, não é bom, né? Então, Já foi pior, ele melhorou. Ele está em Já foi processo pior, de recuperação. mas né? ali contra... Eu tô citando muito esse jogo porque é o jogo mais recente, contra o Mirassol. Tiveram muitas críticas que o Alan e o Everton Araújo jogaram juntos, né? E muitos passes laterais. Muito passe lateral. Pouca profundidade. E isso, para a torcida do Flamengo, é um prato cheio para reclamação, né? Com o Jorginho de volta, eu acho que o Jorginho pode ser mais pensador, apesar de ser o primeiro volante. Eu acho que ele vai com o Alan, tá? Mas não acho que vai mudar muito o dólar se ele escalar o Everton também, não. O Alan teve um momento, por isso que talvez o momento dele não seja tão ruim, porque teve um momento que não queriam ver ele nem pintado de ouro, né? Agora, pelo menos, aceita-se o nome dele num campinho, num programa. Exatamente, porque já foi pior, ele melhorou. Exato. Com o nariz torcido, mas aceita. E exatamente. Esse menino Everton, ele tem sempre entregado mais do que até se espera de um garoto como ele. Sim. Eu acho que pode ser um jogo ideal para se firmar. Eu iria com ele. Acho que ele tem qualidade já. Eu já acho que, pensando... Segurança, bola de segurança. Mais uma bola de segurança. Uma na direita, outra ali. Exato. É um jogador mais experiente, mais rodado, acostumado com esse tipo de jogo. Na minha cabeça, o Felipe Luiz vai pensar dessa forma. Vamos botar o cara aqui que esse aqui já não vai sentir. Não vai sentir. Que, tecnicamente, a diferença é que o Alan sai um pouco mais para o jogo do que o Everton. E eu não acho que o Flamengo vai querer sair menos. O Everton é mais volante. Volantão. O Alan sai um pouquinho mais. Então, eu acho que ele vai pela experiência, pela rodagem. Na fila dele, tá na frente o Alan. É que é um time com tantas opções de equilíbrio nessa questão de sair, né? Você também não precisa sair em todas. A gente falou que não pode não sair pela lateral direita, mas tem escape pela lateral esquerda. Opa. Tem gente na frente cumprindo várias funções, até pela ausência do Arrascaeta, a gente imagina que tem uma mobilidade ali entre Luiz Araújo, Plata. Então, há como compensar em outros lugares do campo, né? Isso é maravilhoso. O rubro-negro tem toda a condição do mundo. É dor de cabeça positiva. É que o rubro-negro quer sempre o sarrafo lá em cima em tudo, né? Torcedor do Inter também, viu? No comando de ataque, joga o Pedro ou o Bruno Henrique? Nosso campinho apareceu o Pedro. O Pedro... E pra você? E não vem jogando bem, né? Você, com a sua pergunta, eu já li o pensamento do Eugênio. Ele não escalaria o Pedro. Não, eu gosto muito do Pedro, mas o momento dele não é dos melhores. Mas tem Ele chegado... voltou, fez aquele gol no Fluminense, eu me enchi de empolgação aqui. O Pedro mete gol e tal, depois ele não fez mais nada. Mas deixa eu fazer uma pergunta. A bola tem chegado pra ele? Ele tem perdido gols? Não tem chegado com Não. frequência, é verdade, mas... Então, eu fico calma. perguntando aqui se... Calma com a corneta.
o Felipe gosta muito do trabalho que o Bruno Henrique faz na marcação da saída de jogo do adversário. E na E o Bruno Henrique faz gol também, né? Opa, faz se gol faz. também. Na Libertadores, inclusive. E abre muito espaço para quem vem de trás, porque hoje o Flamengo, desde a chegada do Samuel Lino, é um time que pende mais para o lado esquerdo. É bola nele, bastante. Dá no Samuel Lino que ele vai cruzar, vai cortar. Vai cortar. Vai driblar, vai para cima. Então eu acho que o trabalho e o Samuel Lino poderia ser um bom encaixe para o Pedro, né? Levando no fundo e cruzando para ele. Mas eu acho que para um jogo como esse, porque o elenco do Flamengo, como o professor falou, tem várias alternativas. Eu estou tentando projetar um jogo decisivo, um jogo fundamental, porque o Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil, não pode correr riscos da Libertadores. E na cabeça do Felipe Luiz, em jogos assim, na temporada, ele optou mais pelo Bruno Henrique. Não sei como é o momento, ele tem que medir internamente o momento psicológico. Mais uma bola de segurança? E se pensar na mandinga, tem gente que gosta de uma mandinga, né, Eugênio? Flamengo e Internacional se enfrentaram na Libertadores de 2019. Sim. Quartas, né? Nas quartas, e talvez tenha sido o confronto mais pegado O até primeiro final. jogo foi no Maracanã também. E quem guardou? Bruno Henrique, né? Bruno Henrique Foi fez 2-0 no Maracanã e no Beira-Rio empatou, não me lembro quanto foi o empate. Mas o Bruno Henrique guardou. Então, tem essa lembrança aí pro torcedor flamenguista se pegar. Isso não é problema, é solução. Opa! Tem 90 minutos para isso. Sai que o Pedro não está dando certo, tem Bruno Henrique. Sai que o Bruno Henrique não está dando certo, tem Pedro. E quando falamos do Everton Araújo ali no meio de campo, o Eugênio falou assim, tem fulano tá na fila, é um jogador jovem o Everton Araújo, o Alan é mais experiente. Por falar em jovem, por falar em fila, o Ricardo Matias está furando a fila no Colorado? Temos uma tela do garoto que fez gol na Libertadores, fez gol no Brasileirão contra o Bragantino, fez 2, tem 19 anos. E o título da nossa tela diz, Eugênio Leal, que ele está confiante. No profissional do Internacional, ele tem 18 jogos, 5 como titular e 5 gols. E gols importantes, repito. Gol que decidiu o jogo lá no Gran Parque Central, o estádio do Nacional. Gol que decidiu o jogo É difícil, hein, Abel? Lá é difícil, você sabe que é um estádio maravilhoso, mítico. Lá até o onde Real Madrid, onde a seleção brasileira fez o seu primeiro jogo de Copa do Mas o Mundo. mítico maravilhoso da sua parte. Eu acho Mas é maravilhoso. difícil, lá é um caldeirão. E o garoto Não, fez menino gol lá. fazendo Fez gol contra o Bragantino. Não é fácil. A gente está brincando, mas falando Posicionamento. sério, não é fácil você vestir a camisa do Internacional em jogos de Libertadores com 19 anos. Valência e Borré que o digam. Então. Olha o que ele tá botando pra... Diria o Colorado, sentar no banco. Tá jogando mais que toda aquela gringaiada. O guri tá demais. E guardando. E ele é menino com corpo e espírito de Libertadores. Não é um menino É alto, né? Não, é alto, porte físico, não foge de uma situação bela de finalização. vida, muito oportunista. Então, aí é a diferença, né? O torcedor, ele não vai aceitar se o Roger deixar o garoto fora Nesse momento, não. num jogo como esse. Pra botar quem? O Valência, o Borré? Cara, em vez de 3 gols, ou de 2 gols, melhor dizendo, na rodada anterior, quando entra, tem sempre balançado as redes. Ó, que belo. É um momento. Belo Olha, domínio. me chamou a atenção ali e os outros jogos que eu vi ele atuando à altura, eu não sabia da altura, fui checar aqui. 1,92 m. Caramba, ele é bem alto. É grandão mesmo. Rapaz. É alto mesmo. E um porte físico também que acompanha essa altura sem ser demais, né? É o Exato. suficiente para um menino, um menino que vai pro choque. Não é um Peter Crouch, né, professor? Isso é demais. É inevitável que esse menino saia jogando hoje. Com 19 anos já tem se destacado, né? Feito alguns gols importantes em pouco tempo no profissional. Tem potencial para crescer. Tomara que fique bastante tempo no Internacional, porque se desandar fazer gol, você já sabe o que acontece, né? O olho da Europa cresce em cima, começa a vir dinheiro e não fica muito tempo. Tomara que fique, porque tem tudo para... Pode ser Libertadores do menino, né? Pode ser Libertadores dele. Pode ser. Agora, você citou aí Borré, Ener Valência. É uma concorrência fortíssima, apesar de eles deixarem a desejar, ou se esperar muito mais do que eles apresentaram até agora. Ainda assim, para um garoto já não é fácil. Ele chega num time que tem Borré, Valência. É mais difícil ainda, né, Eugênio? Sim. É por isso que ele
tem tido dificuldade de se firmar, porque a gente está falando assim, ele brilhou muito no jogo com o Bragantino, mas os jogos anteriores em que ele já tinha entrado, talvez não tenha chamado tanta atenção, porque não tenha feito esses gols assim numa mesma partida, mas ele, como a gente falou, entra aqui, pimba, entra ali, pá, e vai somando os golzinhos dele, mostrando o potencial que tem. É claro que você precisa sempre ter um pouco de serenidade a utilizar um jogador da base. Sim. Por vários motivos. Primeiro que ainda há naturalmente uma instabilidade emocional desse jogador. Às vezes sobe um pouco a cabeça, às vezes cai de produção por alguma questão psicológica também, isso é normal. E você não pode queimar esse jogador. Você se expõe demais, tanto no sucesso quanto no fracasso, você queima o jogador. Né? Porque você pode colocar o jogador no pedestal, esperar dele todos os jogos fazendo muitos gols. Se não acontece, aí começa aqueles, como eu diria Bezerra da Silva, dedo de seta. Olha lá, não é tudo isso. Não é tudo isso. Essa frase não é tudo isso. Falei, calma, espera acabar. Tem uns caras que falam assim. Então, é preciso entender também, você do lado de dentro, o técnico, qual é o momento do jogador. Como, por exemplo, semana passada na Copa do Brasil, critiquei aqui o fato do Felipe Luiz ter colocado o menino Wallacian para bater o pênalti decisivo na Copa do Brasil. Não exatamente porque ele é novo, mas porque ele, na minha cabeça, na minha maneira de observar, não estava focado. Não tinha ali a concentração necessária para bater um pênalti decisivo. Ele estava aéreo, ele estava na pilha, na brincadeira, olhando para a torcida e tal, e não estava focado naquele momento do pênalti. Então, também do treinador, e o Roger é muito experiente já tem muita rodagem, entender o momento do jogador. Acho que para o jogo, vai para o jogo. É difícil não escalar, mas a gente precisa entender também que é natural a irregularidade de jogadores muito jovens. Ele tem uma brecha aí, né? Que apesar do currículo, Valência e Borré não estão justificando.